Então, essa é uma discussão mais importante atualmente, porque o Brasil ainda está crescendo muito, né? Vai parar de crescer, mas a urbanização foi acelerada e quase 90% das pessoas moram nas cidades. É um tema importantíssimo. A discussão que é interessante, ela é uma discussão dos dois campos da política, vamos dizer assim, em termos dos liberais, né? E em termos dos progressistas, vamos chamar assim. São umas palavras um pouco estranhas, mas... E o princípio mais importante dessa discussão é aquele que eu falei no início. O sistema viário que permite a circulação das pessoas, ele é essencial à vida na sociedade. Ele custa caro e ele tem duas características centrais. Ele é fixo, é difícil mexer nele porque ele é uma estrutura complexa, etc. Segundo, ele tem um limite de capacidade. Então, existe uma escassez em algumas situações, né? Quando se forma o congestionamento, está evidente que tem mais gente querendo circular do que cabe. Fisicamente falando, nenhuma sociedade no mundo conseguiu acomodar todos os automóveis que ela tem nas grandes cidades, simplesmente porque não cabe. Só para dar uma ideia para as pessoas, em São Paulo tem 4 milhões e meio, no máximo 5 milhões de automóveis, que é uma das maiores frotas do mundo. E o número de automóveis que estão simultaneamente na rua no pico da tarde é 600 mil dos 4 milhões e meio. Essa quantidade é suficiente para provocar um gigantesco congestionamento e, por isso, reduzir a velocidade dos ônibus, aumentando o custo do ônibus, etc. Então, como ele é um sistema fixo e limitado e escasso, tem que haver uma discussão sobre quem deve utilizá-lo. E essa discussão tem que ser feita naquilo que nós propusemos, de quem consome coisas ao se mobilizar, em qual quantidade, né? E esse consumo é exagerado ou não é exagerado? Esse consumo é além do que deveria ser ou não? E tem efeitos colaterais também. Exatamente. Né? Como acidentalidade, poluição. E o congestionamento. Quer dizer, o excesso de automóveis, por exemplo, hoje em dia, a nossa estimativa, ele causa um aumento no custo do ônibus e, portanto, na tarifa de 25%. E isso é um número muito grande para grande parte dos usuários do sistema de transporte público no Brasil, porque temos ainda muitas pessoas de renda muito baixa e que para quem R$1 é um dinheiro valioso, né? Então, o excesso de automóveis ocupando o espaço, né, causa esse impacto negativo muito grave nos países em desenvolvimento. Isso não é muito grave na Europa, porque há poucas pessoas pobres, mas aqui no Brasil, na América Latina, na África, na Ásia, é um grande problema. Quer dizer, é uma injustiça em termos de elevar o custo de uso do transporte público pelo excesso de automóveis. Os europeus, vamos considerar em algum momento que são as sociedades, vamos dizer assim, que resolveram melhor os seus conflitos e têm uma sociedade mais equitativa, mais, né? Tem diferenças também, né? Eles resolveram isso cobrando de quem vai usar o automóvel o custo verdadeiro desses impactos todos. Quer dizer, eles têm uma democracia sólida há mais do que muito tempo, o nível de educação é mais alto e eles fizeram as contas e disseram, olha, por exemplo, se você quer usar seu carro em Londres, em Paris, etc., você pode usar, mas o custo vai ser esse aqui. Aí a pessoa tem que raciocinar. Nós nunca fizemos isso no Brasil. Nós partimos do princípio que é livre o uso do sistema para quem tem automóvel, por exemplo, à vontade, a hora que quiser, onde que nada. O máximo que aconteceu foi restringir o estacionamento nas áreas muito centrais, mas só, né? E para ter uma ideia, o que mais facilita o uso do automóvel, não só no Brasil como nos países em desenvolvimento, é a política do estacionamento gratuito infinito nas ruas públicas. Então, a maior parte do sistema viário de todos esses lugares, o Brasil está dentro dessa questão, é um estacionamento gratuito, lembrando, né, que é feito em cima daquele patrimônio viário, né, junto da calçada, que só em São Paulo, por exemplo, 1 milhão de estacionamentos gratuitos de ruas são feitos por dia, o que implica um
um subsídio oculto de uns 5 bilhões de reais por ano na cidade de São Paulo. Né? Para o usuário do automóvel. Para o usuário do automóvel, certo? Então, isso é generalizado no Brasil todo, na maioria dos países em desenvolvimento, mas no caso da Europa, por exemplo, é completamente diferente. Quer dizer, o governo fala, você pode ter automóvel, lógico, pode usar o seu automóvel, mas o custo é esse aqui. Então, uma comparação que a gente faz muito simples aqui no Brasil é quanto custa você fazer um deslocamento em São Paulo ou qualquer cidade brasileira de 7 quilômetros, que é mais ou menos a média, por exemplo, em motocicleta, em automóvel e no ônibus. Né? O ônibus hoje, vamos imaginar que custa R$ 4, para facilitar a conta. Tá? É isso que o usuário do ônibus vai desembolsar, tá certo? Os que tem que pagar, tem gente que não precisa pagar. Se você for fazer essa viagem de automóvel, o preço será, surpreendentemente, né, o preço é exatamente R$ 4, que é um litro de gasolina que você vai gastar. Né? Mas como? E o estacionamento? Bom, aí vem a história do estacionamento. Só 10% das pessoas que saem de automóvel precisarão pagar. Os outros não precisarão pagar. Então tem uma abundância de estacionamento gratuito em todos os lugares. Os europeus mudaram isso, uma política de estacionamento muito mais rígida, que só o morador da quadra, do lugar, se não tiver lugar dentro da sua casa, só esse morador é permitido de parar na rua de graça. Os outros têm que pagar. Portanto, no Brasil, nós damos uma mensagem completamente absurda, né? No seguinte sentido, olha, não entre no ônibus. Se você tem automóvel, você vai gastar a mesma coisa do que gastaria dentro do ônibus. Então, não saia do automóvel e entre no ônibus nunca, porque é muito melhor usar o automóvel. Em motocicleta, então, é 1/3 do custo de usar, ou seja, um jovem jamais vai largar uma motocicleta e entrar no... Então, essa mensagem que a gente dá para a sociedade é muito negativa. As pessoas acham que têm direito de fazer tudo, que já estão pagando tudo, como você falou. Na Europa, o que acontece? A pessoa vai usar o automóvel, pode usar, como eu falei, vai pagar de 5 a 7 vezes mais do que pagaria no transporte público. Então faz com que grande parte da classe média europeia que tem automóvel não use o automóvel nos dias úteis, porque ela não quer pagar essa conta alta de estacionamento. Não é porque ela ama a natureza, certo? Claro. E aqui não, aqui a chance no Brasil inteiro, você pega o seu carro, você estaciona quase em qualquer lugar da cidade, de graça, menos no centrinho e tal, certo? Então, é possível mudar a situação, mas a sociedade teria que ter uma mudança, passar por uma mudança muito profunda da visão dos direitos, né, e da cidadania. Nós nos acostumamos a achar que comprou um automóvel, a gente pode fazer o que quiser com ele.